E aí, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Eu sou o Crispim e esse é o nosso episódio de número 109. E eu o intitulo como a maior aula sobre NoFap e retenção seminal da internet. Exatamente. Então já considere o vídeo mais importante que você vai assistir até hoje sobre NoFap e retenção seminal. Obviamente, se você já faz parte dos 2%, comente aí embaixo 2% e eu vou saber que você passou por esse vídeo aqui. Obviamente, deixa o seu like, comente e compartilhe porque isso ajuda o nosso canal a progredir e a alcançar esses 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo e só não conhecem ainda o nosso canal. Ainda porque irá conhecer através da sua cooperação. Senhores, hoje eu quero então trazer uma aula extremamente profunda sobre retenção seminal e sobre a prática do NoFap. Para isso, o que eu fiz? Eu selecionei todas as perguntas e as que eu considero mais importantes que eu já ouvi sobre NoFap e retenção seminal. As melhores e maiores dúvidas. Isso eu coletei dos comentários aqui do nosso canal no YouTube mesmo. Peguei algumas perguntas que são direcionadas lá no Instagram, perguntas que eu vejo diariamente nos nossos grupos de WhatsApp e perguntas até mesmo que eu escuto como objeção de pessoas que ainda não conhecem sobre a prática do NoFap. Então provavelmente alguma dessas dúvidas você já teve, eu falo para vocês, é de longe o melhor vídeo que vocês vão assistir sobre retenção seminal. Para isso eu separei algumas perguntas aqui então e eu vou responder para vocês. Tá ok? Mas antes da gente continuar, recado importante. Nós estamos em período de Black Friday. Eu decidi juntar os meus 10 livros. Talvez você não saiba, eu sou escritor e autor de 10 livros sobre retenção seminal e NoFap, onde eu reuni todo o conhecimento que eu tenho durante esses 5 anos praticando NoFap e retenção seminal, onde eu tiro várias dúvidas, todos os tipos de hackers, biohackers que você pode imaginar, eu reuni dentro desses livros, até mesmo como você fazer dinheiro utilizando a energia sexual, enfim, eu respondo milhares de perguntas. Todas as informações estão nesses 10 livros. Inclusive, a maioria de vocês talvez tenha 1, 2, 3 ou 4. Agora é a grande oportunidade de vocês terem esses 10 livros. Cada livro meu estava custando R$20. Ou seja, 10 livros a R$20 cada um, R$200 custaria todos os livros. Eu estou fazendo por apenas R$65. Mas lembrando vocês, essa promoção vai ficar somente até o final desse mês. Passando isso, o valor volta a ser o normal. Chegou a grande oportunidade. Inclusive, se você tem 2 ou 3 livros, mesmo assim ainda compensa você adquirir, até mesmo porque no valor normal, R$65, você só conseguiria aproximadamente 3 livros, tá bom? Então, senhores, vou deixar fixado nos comentários aí, adquira e a gente já volta pro vídeo. Bora pra cima então. Primeira pergunta. O que realmente muda no cérebro após semanas de retenção e por que algumas pessoas sentem superpoderes enquanto outras não sentem nada? Então, primeira coisa, o que realmente muda no cérebro após semanas de retenção e por que algumas pessoas sentem superpoderes? Após algumas semanas de retenção, o que acontece com o teu cérebro? Primeiro, para você que ainda não sabe, qual que é o conceito aqui, tanto de retenção seminal como de prática de NoFap? É não assistir pornografia e não se masturbar. E se tratando de retenção seminal, é não ejacular. Ter relação sexual sem problema nenhum, porém, segurar a ejaculação no momento em que for soltar. Simplesmente guardando essa energia. Então, dentro desse conceito é onde a gente vai resumir então a prática do NoFap e da retenção seminal, tá? Só pra gente contextualizar então, porque provavelmente vai ter pessoas que ainda não conhecem esse conceito, tá chegando agora no vídeo, chegando agora no canal, então nós somos aqueles que não assistem pornografia e aqueles também que não se masturbam, ok? Então, após algumas semanas de retenção seminal, o porquê que algumas pessoas sentem superpoderes? O que acontece no cérebro? Então, primeiro, você não foi criado para ficar assistindo pornografia e nem se masturbando. Então, todas as vezes que você submete o teu cérebro ao conteúdo pornográfico e à masturbação, você desregula programas originais que estão instalados no teu cérebro, relacionados à dopamina, relacionados à recompensa, relacionados à autoimagem, relacionados à autoconfiança, relacionados à vitalidade, longevidade, relacionados à saúde mental, relacionados a vitaminas, hormônios. Então tudo isso está programado no seu DNA e na sua célula. Todas as vezes que você se submete à pornografia, você desprograma. Por quê? Porque você mexe com o teu cérebro primitivo, aquele que perpetua a espécie. Desprogramado esse sistema, você vai se sentir drenado, sem energia alguma. Começou a guardar essa energia, que é a energia seminal.
parou de assistir pornografia, parou de se masturbar, essa energia que era jogada e desperdiçada através da ejaculação simplesmente vai ser reabsorvida de novo para o teu corpo. Automaticamente o teu cérebro, que estava hiper esgotado por conta da masturbação, hiperinflamado por conta da deficiência de vitamina e o hiperestímulo, vai começar a ser restaurado novamente. Quando ele começa a ser restaurado novamente, ele desinflama. As capacidades mentais voltam ao normal. Você começa a raciocinar melhor, você começa a sentir mais energia, você começa a sentir mais motivação, a sua autoestima melhora, você começa a se sentir muito mais centrado, a sua memória fica melhor. Então é isso que alguns praticantes chamam de superpoderes, mas na verdade é você voltando no estado de originalidade. É óbvio que quanto mais passar os dias, esses superpoderes vão ficando mais afiados. E aí sim, chega a um nível onde eles estão num nível de superpoder, digno da palavra. Mas isso basicamente é o que acontece com o teu cérebro, então, quando você não ejacula por algumas semanas. Todos esses níveis começam a ser restaurados. E por que algumas pessoas não sentem esses superpoderes? Primeiro, tudo vai depender do quão viciado você era em pornografia. Lembrando que a gente está tratando de pessoas para pessoas. Mas na lógica, pelo menos alguns benefícios, você também vai sentir. Por mais que o teu cérebro tenha sido muito danificado pela pornografia, por mais que, vamos supor, você já esteja preso na pornografia e na masturbação há 20 anos e depois decidiu reter, mesmo assim você vai experienciar. A única coisa que você precisa fazer é ficar perceptível. As mudanças sim acontecem. Segunda pergunta. Como separar o efeito placebo? Isso aqui é de suma importância. Porque aquelas pessoas que são céticas vão vir com essa grande questão. NoFap é placebo. NoFap é coisa mental. Vamos lá. Segunda pergunta. Como separar então o efeito placebo do efeito fisiológico e real dentro das práticas do NoFap? Então o que é placebo? O que é real? Como identificar? Primeiro, o que é o efeito placebo? Efeito placebo é quando a sua mente acredita em um determinado resultado justamente por conta do estado emotivo que você está. Então vamos supor que você está tomando um comprimido e você de fato acredita naquela fórmula e você está num estado emocional ativado. Você vai tomar aquela cápsula de açúcar ou de farinha e simplesmente ela vai ter o mesmo efeito que teria um remédio. Isso é efeito placebo. Estado emocional ativado e uma crença muito forte naquilo. Isso é efeito placebo. Crispim, como eu sei então que os benefícios que eu estou sentindo na prática do NoFap não é efeito placebo? A constância. Por quê? A emoção vai durar pouco tempo. Por exemplo, você assiste algum vídeo meu aqui no YouTube sobre NoFap, eu sei que na maioria das vezes acaba o vídeo e você está no primeiro dia de NoFap e você fala, uau, eu quero sentir esses benefícios. E aí você dá uma corrida, dá uma caminhada e você fala, já estou sentindo esses superpoderes. Está no primeiro e no segundo dia ainda. Isso, eu posso dizer que muitas vezes sim, pode ser um efeito placebo. Normal, a tua mente está acreditando, o teu corpo está respondendo fisiologicamente, está sendo liberado os hormônios porque você está acreditando naquilo, mas depois do terceiro, quinto dia, não existe efeito placebo mais. Aí é o efeito fisiológico. Então eu pergunto algo, como que alguém consegue ficar 30 dias, 50 dias, 100 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos igual eu estou, se simplesmente fosse um efeito placebo? O efeito placebo acaba quando a emoção acaba. E aí depois simplesmente é fisiologia pura, é ciência e é química e bioquímica. Então como que diferencia? O tempo. A intensidade, a continuidade dos benefícios simplesmente demonstra que não é efeito placebo. Mas obviamente, se a gente for entrar dentro da ciência, igual eu citei para vocês no início, como que o nosso cérebro funciona, a questão das dopaminas e neurotransmissores, a gente entende que na realidade os efeitos são química pura. É teu cérebro voltando a um estado original, criado pelo próprio Deus. Terceira pergunta. Crispim, por que a libido parece oscilar tanto nos primeiros meses? E como diferenciar uma oscilação normal de um sintoma de recaída iminente? Então por que a libido oscila constantemente? Porque primeiro que você está tratando com um novo comportamento. Imagina comigo, 15 anos de vício, 16 anos, 17, 20 anos, e do nada você simplesmente decide e fala assim, não, agora eu vou parar de assistir pornografia e vou parar de me masturbar. Teu cérebro diz, tá bom, vai lá, se você acredita que dá. Passa 2 dias, o teu cérebro está querendo voltar de novo para o vício. Então o que vai acontecer? Vai vir algumas oscilações hormonais. Tá entendendo? Então o que acontece? Primeira semana, geralmente vai vir uma vontade de recair. 15 dias, vai passar por um período chamado flatline, que é um período onde o teu cérebro vai baixar o nível de libido.
vai baixar o nível de energia mental. Eu costumo dizer que o período da flatline é o teu cérebro tentando te sabotar. É teu cérebro dizendo, ó, eu tô cansado, eu tô sem libido, não tá nada funcionando e é melhor você voltar com aquela prática de novo porque é a situação que eu tô. E a maioria das pessoas recaem justamente por conta dessa oscilação. Flatline vai acontecer por volta do 15º dia e pode se estender até o 17º, 18º dia. Mas eu sempre falo para vocês, o teu corpo, ele foi criado de uma forma perfeita por Deus para ocorrer algo chamado homeostase, um estado de equilíbrio perfeito, um estado de simbiose. Então o teu organismo ele vai se regular automaticamente, você simplesmente precisa se manter firme. O seu corpo foi criado para se manter em equilíbrio. Você simplesmente precisa deixar o teu corpo fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Simplesmente isso. Então essas oscilações são normais justamente por conta das variações hormonais. E a questão da libido subir e baixar também é questão de ótica, aquilo que você está vendo. Vamos supor, fica uma semana inteira indo na academia e de repente você repara com um monte de gatilho, um monte de mulher quase seminua, um monte de bunda na sua frente. Automaticamente o gatilho vai aumentar o tesão, porque a sua testosterona está sendo elevada por conta da musculação e da retenção seminal, então é normal, libido aumentou. Passou alguns dias meio cansado, sintomas de gripe, libido vai baixar, normal. Passou um dia estressante na empresa, libido baixou. Passou um dia estressante no trabalho, libido também baixa por conta do cortisol. Lembra que eu falei? Testosterona e cortisol, cortisol subiu, testosterona baixa e vice-versa. Um é uma gangorra do outro, então se um sobe, o outro desce. Então tudo está relacionado com o estado emocional também. Então por isso que ocorrem essas oscilações. Quarta pergunta. A retenção aumenta mesmo a energia vital ou é apenas uma reorganização de hábitos que altera a percepção da energia? Então, Crispim, será que na verdade não é os hábitos que a gente está mudando que está dando energia? Ou é a retenção seminal mesmo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imagina comigo o sêmen. O sêmen não é simplesmente algo fruto de um desejo sexual que chegou no ápice e simplesmente derramou aquilo. Não. A sêmen é o produto mais valioso do mundo, do universo. Por quê? Porque dentro da semente está a perpetuação de uma espécie. Dentro do sêmen está uma vida. E esse sêmen ele é tão preparado que o teu corpo gasta um nível exacerbado de energia para produzir o sêmen. É por isso que simplesmente o fato de você estar diante de uma erotização e ter que produzir o sêmen, que é quando você olha algo erótico, o teu cérebro acredita que você vai ter uma relação sexual e ele começa a dar um comando para os seus órgãos produtores, que é o testículo, a próstata, as glândulas, simplesmente fazendo com que você produza o sêmen. Isso já gasta energia. Por quê? Porque no teu sêmen tem vitaminas de A a Z. Então já parou para pensar? Muita gente indo na farmácia comprar um monte de vitamina, é só praticar retenção seminal, tá cheio de vitaminas, de A a Z. Todos os hormônios necessários para uma nova vida. Célula, um DNA perfeito. Então tudo isso está dentro do sêmen. Então o sêmen é uma fonte de vida, vitalidade, de energia. Então o simples fato de você não ejacular esse sêmen, o teu organismo vai reabsorver ele vai virar uma fonte de energia. Vai para o órgão, vai para o coração, vai para o músculo, vai para o olho, vai para o cabelo, vai para a barba, vai para o corpo inteiro essa energia. E isso automaticamente vai fazer com que você tenha mais energia. Então a retenção seminal, sim, ela aumenta a sua energia vital. E aí é óbvio, você vai ter uma boa alimentação, você vai ter uma boa qualidade de sono, você vai ter uma prática de atividade física e tudo isso também vai aumentar ainda mais a sua energia. Mas a retenção seminal é a fonte primária e maior de energia. Tanto que, vamos fazer um desafio, se masturba todo dia e tenta treinar. Vamos ver de onde está vindo a energia. Se masturba todo dia e tenta estudar, e você vai perceber que na realidade a fonte da energia, ela vem primariamente e principalmente da retenção seminal. A quinta pergunta. Durante a retenção seminal, qual é o maior inimigo? O desejo físico ou o condicionamento mental criado por anos de pornografia? Então, durante a retenção, qual é o maior inimigo que vai te levar a uma recaída? Então, o desejo físico ou o condicionamento mental criado há anos pela pornografia? Você é resultado pelo condicionamento mental, tá? Essa questão do desejo físico, que é, eu tenho vontade de transar, você sempre vai ter, tá? Isso é algo natural que o Criador colocou dentro de você. Isso é chamado desejo de perpetuação de espécie. É por isso que você tem tesão, tá? Isso aí foi criado pelo próprio Deus para você sentir essa vontade. Mas o que faz você recair? É um padrão mental adquirido por anos de pornografia. É a crença, é a reprogramação mental que você foi criado pelas grandes indústrias, justamente para que você tenha vontade de recair.
Então, desde pequeno, lá, quando você foi apresentado a pornografia, isso foi criado um condicionamento mental. Esse condicionamento mental é o que te prende ao vício. Por isso que sempre quando você quiser vencer o vício de pornografia e masturbação, você precisa reprogramar a sua mente. Reprogramar é fazer uma lavagem mental, lavagem mesmo. Pegar uma VAP e arrancar aquele encardido que está no chão, que é a podridão, o resquício do condicionamento mental, a crença que foi colocada da pornografia, a crença de que, se você não se masturbar, você vai ter um problema na sua saúde, você precisa assistir pornografia para aprender posições, tudo aquilo que foi ensinado pela sociedade para você. Esse condicionamento mental é o maior perigo que te leva à recaída, é essa reprogramação mental. Inclusive, eu tenho um e-book onde simplesmente eu falo sobre como a pornografia nos escraviza. Foi aonde eu tive uma conversa com ela. Inclusive, esse livro eu escrevi aqui, no alto dessa montanha, tá? No alto dessa montanha, durante 60 dias aproximadamente, subindo dessa montanha, eu fiz algumas perguntas para a pornografia e ela simplesmente respondeu. A pornografia não é um site, Crispim? Não, a pornografia é uma energia, uma vibração, tá? Ela é tão inteligente que ela está conosco desde o princípio, desde a primeira civilização. Quando os primeiros seres humanos pisaram na Terra, ela simplesmente já estava. E ela vem mudando a mentalidade de homens, fazendo com que homens percam a energia, porque a energia sexual é poder, tá? E eu fiz várias perguntas para elas. Inclusive ela respondeu e está dentro desse combo que eu citei para vocês no início do vídeo aí, dentro da Black Friday, tá? Então vocês vão ter acesso também a esse livro chamado... como que chama mesmo? Mais esperto do que a pornografia, tá? E para você vencer, você precisa sim ser mais esperto do que a pornografia. Então o maior perigo, sim, é o condicionamento mental criado por anos de pornografia. Crispim, como que eu quebro? Lavagem cerebral. Crispim, como que faz uma lavagem cerebral? Você vai precisar ressignificar tudo aquilo que um dia alguém ensinou para você sobre pornografia e masturbação. Crispim, como que eu faço isso? Primeiro, através de vídeos como o que eu tenho aqui no canal. Maratone no canal. Coloca um propósito. Todo dia você vai assistir um episódio meu. Então começa do dia 1 e vai até o final. Vai até o episódio aqui agora, 109. Todos os dias. Eu duvido que você simplesmente não saia desse vício. Tá? Então essa é a primeira forma de reprogramação mental. Depois tem outros tipos. Tem desde uma hipnose. Tem as mentorias que eu também faço. Tá? Inclusive... daqui a alguns dias eu vou abrir de novo para mentorias, tá? E eu vou começar a deixar os links aí embaixo para vocês nos comentários das mentorias que eu faço particular. Inclusive antes desse vídeo aqui eu já fiz uma mentoria, tá? Com um cara extremamente inteligente, dei uma mentoria para ele, foi extremamente produtivo. Então você precisa mudar esse condicionamento mental que foi criado há anos. Olha a cigarra, provavelmente ela está aqui em cima. Sexta pergunta: quanto tempo é necessário para que o corpo realmente reaprenda a usar a energia sexual de forma construtiva? Quanto tempo é necessário, então, para que o organismo aprenda a utilizar a energia sexual de forma construtiva? Primeiro, desde o primeiro dia. Não existe quantidade de dias. A partir do dia que você recaiu, no outro dia, o teu corpo já está produzindo sêmen de novo, tá? De forma normal. O teu organismo já está produzindo. Isso é chamado de espermogênese, que é onde o teu próprio testículo começa a fazer uma produção. É óbvio que é mais lento, você está sem energia, drenou, já ejaculou, está voltando o processo de reconstrução de novo. Mas a partir desse momento, o teu organismo já começa a reaproveitar, tá? A partir do momento que você começou a produzir sêmen, você já tem energia para você fazer alguma coisa, alguma atividade. Obviamente que conforme vai passando os dias, maior vai ficando esse acúmulo de energia vital e sexual. E aí é onde a gente chama a arte da transmutação, que é pegar a energia sexual e transformá-la em outra coisa. Utilizando para corrida, para leitura, para musculação, para oração, utilizando para algum negócio próprio, para algum empreendimento, para o seu trabalho, para algum estudo, para algum curso, utilizando a energia sexual para produtividade, tá? Então, a partir do momento que o teu testículo começou a produzir sêmen de novo, essa energia já pode ser reutilizada de novo. Crispim, um dos maiores erros está em não transmutar? Sim, quando você não transmuta, essa energia sobra. Sobrou, ela busca uma saída. Quais são as saídas mais fáceis? A saída carnal, lá de baixo, justamente por conta da energia sexual ficar pairando aqui nessa área do assoalho pélvico. Aí você simplesmente recai. Sétima pergunta: qual o impacto da retenção na criatividade e nas decisões da vida? Existe evidência psicológica ou é apenas experiência pessoal dos praticantes? Então vamos lá por parte. Qual o impacto da retenção na criatividade e nas decisões da vida? Criatividade. Criatividade vem de criação. Então, da onde que vem a criatividade? Insight.
Já parou para pensar? Muitas vezes você estava sem fazer nada e daqui a pouco, pum, brotou uma ideia no momento do ócio, chamado de ócio criativo. Aquele momento que você está sem fazer nada e brota uma ideia, você coloca em prática e, bum, transforma o mundo, transforma a sua vida. Você está entendendo? Essa criatividade, ela advém do insight e esse insight advém da energia criativa. Deus é um ser criador. Você é criado à imagem e semelhança dele. Então você é um ser que cocria. Deus criou os primeiros seres humanos da face da terra e deu uma ordem para eles: multipliquem. Que poder que eu vou ter para essa multiplicação? Sêmen. Você vai deitar com várias pessoas e vai simplesmente multiplicando descendência. E simplesmente a gente chegou nesse nível de população que a gente está hoje, com um monte de tipo de criação. Esse microfone aqui, ó, fonte de um insight, de uma criação. E da onde vem essa energia? Da energia vital, da energia da vida. Então sim, o impacto da retenção na criatividade é fundamental. Tanto que uma pessoa que está recaindo constantemente, ela não consegue ter criatividade, justamente por conta de um fenômeno chamado neblina mental, névoa mental. É aquele momento que você não consegue raciocinar porque você ejaculou, porque você drenou sua energia. Essa energia brotou de novo, meu irmão, é como se fosse aquele filme chamado Sem Limites. Você simplesmente consegue fazer coisas absurdas e inimagináveis, justamente por conta dessa energia que começa a sobrar. Existe evidência psicológica ou é apenas experiência pessoal dos praticantes? Existe sim evidência psicológica, não só psicológica como psiquiátrica. Áreas importantíssimas do teu cérebro são afetadas e destruídas por conta da pornografia e da masturbação. Córtex pré-frontal, relacionado à tomada de decisões. Essa parte do teu cérebro aqui, ó, relacionada à tomada de decisões, que é o momento onde você vai raciocinar de forma racional. Lembra do raciocínio racional? É isso. Que acabou virando meme, inclusive, é isso. É você raciocinar, calcular riscos antes de tomar uma decisão, ser uma pessoa que não reage de forma emotiva, mas sim de forma racional. Alguém vai te criticar, ao invés de você partir para cima dessa pessoa, o teu córtex pré-frontal analisa a decisão. Tá, me xingou disso, eu realmente sou isso. Ou precisa tomar uma decisão, quais são os prós e contras, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Tudo isso é o córtex pré-frontal, tomada de decisão. Perdeu isso aqui, você simplesmente vegeta na face da terra. Você se torna uma pessoa extremamente impulsiva e não consegue tomar conta de mais nada. Outra área do teu cérebro que é danificada também, isso psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, neurologicamente falando, que também é destruída por conta da pornografia e da masturbação. Esse lado aqui chamado, ó, lóbulo temporal, tá? São esse lado aqui, ó, acima da sua orelha, chamado têmporas. Isso aqui está relacionado com a sua emoção. Perceba que uma pessoa viciada em pornografia, ela tem um pavio curto. Ela tem uma irritabilidade muito grande. Ela tem uma dificuldade de gerir as emoções. Por quê? Porque a pornografia destruiu. Tá? Outras áreas importantíssimas do cérebro, como por exemplo a parte límbica do cérebro também, relacionado a emoções lá do passado, a crenças, também tudo é destruído. Você perde a sua identidade, perde o seu propósito. Tá? Então aí cai por terra a questão de que muitos falam que não tem comprovação científica, não tem nada disso. Tem sim, e tem até mesmo sites americanos aí que citam um monte de artigos científicos, inclusive um dos sites chama You Brain Porn, seu cérebro na pornografia. Vamos lá, 8ª pergunta. Por que muitos homens relatam aumento de ansiedade no início da prática e a redução depois? O que muda internamente? Então por que muita gente tem ansiedade quando está começando a praticar e depois acaba mudando com a retenção, acaba ficando no estado de plenitude de presença? Primeiro, no início, abstinência. É óbvio que você vai ter ansiedade. Você está drenado, você está sem energia. O teu cérebro quer a dopamina da pornografia. O teu cérebro quer a adrenalina da ejaculação. O teu cérebro quer sentir o prazer da ejaculação. Inclusive, a ejaculação ela já foi comparada até mesmo como o momento em que alguém está usando uma cocaína. Tá? A mesma sensação. Eu não usei cocaína, então não tem como explicar. Eu sei a sensação da ejaculação. Inclusive, a minha última ejaculação foi no dia 25 de agosto de 2020. No dia 26 de agosto de 2020, eu iniciei a retenção e nunca mais recaí. Então a sensação, obviamente, eu ainda lembro, mas o cocaína eu não sei. Mas dizem por aí, até mesmo artigos científicos, que é a mesma sensação da ejaculação, tá? Aquele prazer. Então, obviamente, o teu cérebro quer, o teu corpo quer, e aí como você ejaculou e está sem essa energia, também vem a fobia social. Você está com deficiência de vitamina, deficiência de minerais, deficiência de hormônios por conta da ejaculação. Ansiedade crônica, normal, tá? Porque com o passar do tempo melhora, porque você começa a reter essa energia e começa a ter vida de novo e o estado de presença. 9ª pergunta, a retenção pode melhorar relações amorosas ou pode atrapalhar se a pessoa não tiver maturidade emocional? A retenção seminal é o seu estado original, só vai te ajudar, tá?
Então vamos lá, melhorar em relações amorosas, beleza. Crispim, eu tenho uma namorada, como que eu pratico retenção seminal? Primeiro, existe a retenção seminal e existe a prática do NoFap, tá? A diferenciação, existe alguns níveis. Por exemplo, você pode namorar e ejacular, se assim você quiser, tá? É uma proibição dentro da prática do NoFap? Não, não é uma proibição. Mas lembrando que todas as vezes que você ejacula, você perde vitaminas, minerais, nutrientes, vai se sentir cansado depois, normal. O que eu aconselho? A não ejacular constantemente. Então, por exemplo, diminuir a quantidade. Crispim, eu ejaculo a cada 2 dias. Demora mais tempo. Ejacule uma vez por semana. Crispim, estou ejaculando uma vez por semana, mesmo assim estou me sentindo cansado. Uma vez a cada 15 dias. Crispim, mesmo assim estou me sentindo cansado. Uma vez por mês. Crispim, mais ainda. Vai aumentando, tá? Então, quanto menos ejaculação você tiver, obviamente, mais energia você vai ter. Crispim, eu namoro, eu sou casado e mesmo assim eu quero praticar a retenção seminal. Eu posso ficar sem fazer sexo com a minha mulher? Não, não é esse caminho. Se você seguir esse caminho, você vai virar corno. Pode ter certeza. Ela vai procurar o prazer sexual em outro local. Então, Crispim, o que eu faço? Você vai praticar a retenção seminal chamada sexo tântrico, que é o momento em que você vai estar tendo relação sexual, no momento que você vai ejacular, você vai segurar. Da mesma forma que você segura a urina. Você prende e segura a ejaculação. Obviamente você tira, né, do momento de penetração e segura essa ejaculação. Crispim, mas não é fácil. Obviamente não é fácil, é uma técnica que tem que ser treinada o músculo do assoalho pélvico e um músculo chamado períneo, aquele músculo que faz com que você contraia o seu ânus. É esse músculo que segura a ejaculação. Tem que ser treinado, você vai recair algumas vezes se você for treinar com a sua mulher, mas obviamente você vai conseguir com a prática, tem que treinar, tá? Então, ajuda nas relações, porque sem pornografia e sem masturbação você volta ao seu estado original. E não tem como um relacionamento perdurar se você e a sua mulher assistem a algum tipo de conteúdo que possa atrapalhar a relação de vocês. Isso vai drenar a energia sexual, tá? Isso vai trazer para vocês maturidade emocional, pode ter certeza. 10ª pergunta. A diferença prática entre retenção consciente e simples abstinência. Porque um transforma e o outro gera frustração? Isso aqui é uma das perguntas mais importantes, a 10ª pergunta, tá? Então tem a retenção consciente e a retenção só por reter. Tô há tantos dias praticando NoFap e não estou sentindo nada, mas por que você está praticando? Você está entendendo o que você está fazendo? Porque só segurar por segurar, cara, não vai transformar a sua vida, porque essa energia precisa ser utilizada para alguma coisa, tá? Então você vai ver muitas vezes nos comentários, enquanto 1000 pessoas estão falando dos benefícios, vai aparecer 2 ou 3 dizendo, estou há 30 dias e não senti nada. Tudo bem, você é o tipo cara que só está passando por uma abstinência. Diferentemente de quem está retendo. Quem está retendo está consciente, usando a energia, distribuindo ela. É como se fosse um gerente de uma empresa, um administrador, está administrando a quantidade de energia e de dinheiro que tem. É assim que funciona a retenção, tá? Uma vai gerar realmente um crescimento, que é a retenção, e a outra vai gerar só frustração. Que é o que muitas vezes alguns padres fazem, pastores, monges, freiras, simplesmente retém por reter. E muitas vezes não consegue subliminar essa energia, transmutá-la. Aí recai, aí simplesmente se frustra, aí simplesmente vive, né, de uma forma que a energia não traga nenhum benefício. 11ª pergunta. É verdade que a retenção melhora a memória e foco? Qual seria o mecanismo por trás disso? Sim, melhora. E qual seria o mecanismo por trás disso? Primeiro, para você ter memória, você precisa ter energia. A memória simplesmente vai fazer com que você armazene todo tipo de informação. Para você armazenar, você precisa entender o conteúdo. Porque o teu cérebro vai julgar se aquele conteúdo é importante ou não. Se não for importante, o teu cérebro simplesmente descarta. E se você está com energia baixa, ele vai ter uma grande chance de descartar justamente porque ele não quer BO maior na cabeça. Então, automaticamente, você vai ler o conteúdo, o teu cérebro vai dizer, estou cansado, estou drenado, então isso aqui não é importante. Aí já vem a perda da memória. Essa é a primeira questão. Energia é resultado de memória, tá? Outra grande questão, ou melhor dizendo, memória é resultado de energia. Outra grande questão, fisiologicamente falando e biologicamente, tá? E bioquimicamente também. Vitaminas, minerais, nutrientes. Sem zinco você não raciocina. Sem B12 você fica depressivo. Sem B6, B3, B9, seu raciocínio fica errado também, entendeu? Sem vitamina C, seu corpo fica inflamatório. Sem vitamina D, também dá problema, vários tipos de problemas de hormônio. E tudo isso você desperdiça quando você ejacula. Sem proteína, você fica cansado, sarcopenia, perda de massa muscular. Tá entendendo? Tudo isso vai afetar na sua memória, na sua saúde mental, tá? Esse é o mecanismo por trás disso, então é ciência. 12ª pergunta. Como lidar com sonhos molhados sem sentir fracassado dentro da jornada? Primeiro, sempre entender que a ejaculação, a poluição noturna é um movimento involuntário. Ou seja, você não tem uma decisão naquele momento. Então, por isso, não é considerado uma recaída. Porém, tem que tomar cuidado.
Se você está tendo muita poluição noturna, tem muita gente que vai dizer aquela crença, é o corpo eliminando o excesso. Não. Dentro do meu conceito, não é o corpo eliminando o excesso. É, na realidade, a tua mente, a tua memória, recrutando informações lá do momento em que você assistia pornografia, tal, e você geralmente vai ter um sonho erótico, e aí sim você vai ejacular. Então não é o cérebro eliminando o excesso, pelo contrário, é uma reação normal de uma mente erotizada. Tanto que é interessante que, quando você começa a fazer a higiene mental, quando você começa a reprogramar sua mente no sonho, se você estiver tendo uma relação sexual, até mesmo no momento da ejaculação você consegue segurar no sonho, ou até mesmo acordar no momento e não derramar o teu sêmen até mesmo durante a noite, tá? Então, poluição noturna no início é normal, porque o teu cérebro tá muito cheio de pornografia ainda e tudo mais, mas depois ela tem que desaparecer. Eu, depois de 100 dias, nunca mais tive poluição noturna, inclusive vários relatos aqui nos comentários também, depois ela desaparece, por conta da reprogramação mental e o novo condicionamento mental que você coloca, tá? Então, é normal ter, se você tem, não se sinta culpado. Vai ter um pouquinho de queda de energia, que é normal, porque perde um pouquinho de sêmen, mas é muito pouco, é muito mais líquido prostático, é o líquido de lubrificação que a uretra ali acaba liberando, então é normal, tá? E simplesmente no outro dia se alimente bem e vá treinar, vá fazer uma caminhada, vá fazer uma respiração, um banho gelado, que a energia volta novamente, se recupera. Tem que tomar cuidado para não recair depois da poluição noturna, simplesmente acordar e acabar o trabalho, aí sim é prejudicial. A 13ª pergunta: existe um ponto em que a retenção deixa de ser produtiva e se torna uma obsessão? Não, não existe. Por mais que vai existir algumas pessoas que vão falar, a retenção seminal é perigosa, senão vira algo doentio, senão você vira um obsessor, senão você... Não. Retenção é um estado original, é só desperdiçar a semente no momento necessário. Então vamos supor que, por exemplo, você está retendo energia, se você é solteiro está retendo, ou se você é casado também está retendo, e chega um momento que você fala, quero ter um filho. Simplesmente ejacula, normal. A função da ejaculação é essa. A função da ejaculação é simplesmente procriação. E aí sim, você vai lá, ejacula e tem um filho. Mas mesmo assim, até loucura ainda dizendo para vocês, ainda você pode ter um filho sem ejacular, tá? Dentro da sua lubrificação, quando você está tendo relação sexual, ali já tem espermatozoide, porque passa pelo mesmo canal da uretra, tá? Pega lá do testículo, a lubrificação, vem pelo mesmo, e então ela vem com espermatozoide. E já vem com muitos. Inclusive já tem muitos casos, talvez você deva até conhecer, pessoas que acabaram fazendo filho simplesmente mesmo o cara tirando no momento da ejaculação. Só a lubrificação já tinha espermatozoide, tá? Tanto que existem práticas lá no Oriente, que é onde eles simplesmente fazem filho até mesmo sem ejacular, tá? Então, é loucura, esse é o universo da retenção seminal. Então não vira uma obsessão, pode reter para sempre se você quiser, obviamente, mas quanto mais tempo você reter, é melhor para a sua saúde, para a sua longevidade. Inclusive, os povos mais longevos são os que praticam retenção seminal, é lá no lado oriental, onde são ensinados desde pequeno a prática da retenção, tá? Então não caia em falácia, pelo amor de Deus, estudem antes disso. Penúltima pergunta, estamos chegando ao final. 14ª pergunta: como identificar se o indivíduo está usando a retenção como fuga emocional em vez de ferramenta de evolução? Retenção como fuga emocional. Primeiro, se você não está criando um propósito. Fuga emocional, eu não quero mais, eu tô me sentindo culpado. Aí você vai lá e tenta fazer uma retenção. Vai dar errado porque o que está te motivando é o sentimento de culpa. Não é a melhor forma, a retenção precisa ser consciente, tá? Então, vai te atrapalhar se for advindo de um sentimento de fuga. Vai te ajudar se for uma decisão racional, tá? E aí sim vai ser utilizada como uma ferramenta de evolução. Como identificar? Você vai ver nos hábitos. Tá retendo e tá praticando hábitos? Sim, o cara tá buscando uma ferramenta de evolução. Tá simplesmente retendo, mas está se sentindo culpado, vive cansado, trancado dentro de casa, mexendo no celular, tá usando como fuga emocional a retenção. E vai recair, obviamente. A queda sua tá logo ali, pode ficar tranquilo, você não vai conseguir avançar. 15ª e última pergunta para a gente encerrar esse aulão aqui. Eu sei que muitas dessas perguntas eram perguntas que talvez vocês queriam ter feitas, fizeram nos comentários, fizeram nos grupos de WhatsApp, fizeram no Instagram, e muitas vezes eu não consigo responder todo mundo, então esse aulão aqui é literalmente propício para que vocês consigam avançar e entendam. Então volte várias vezes nele se você precisar, tá? Última pergunta: a retenção muda a masculinidade ou apenas revela a masculinidade que sempre esteve lá escondida? As duas coisas, tá? Ela revela a masculinidade que sempre esteve escondida, que é um ser originado, criado por Deus, que é aquele cara que tem potencial, que é um cara que tem sonhos, é um cara que tem projeto, é um cara que é viril, é um cara que é masculino, mas só está sendo drenado pela pornografia. E ela também muda a masculinidade também.
Se você é um cara que antes pensava de uma forma, tinha outros tipos de pensamento, você simplesmente pode aperfeiçoar e melhorar a sua masculinidade. Agora, sem sombra de dúvidas, você simplesmente se torna um cara mais viril, um cara mais territorialista, protetor, provedor, um cara másculo, cheirando testosterona, cheio de virilidade, cheio de força física, cheio de vontade, entusiasmo de crescer e de multiplicar. Tudo isso advém da energia sexual, simplesmente o fato de você reter. Agora a parte mais importante é, você simplesmente precisa escolher qual modalidade você quer praticar. Ace Mode, você não assiste pornografia, não se masturba, mas pode ter relação sexual e ejacular com a tua parceira. Hard Mode, modo difícil. Ace Mode, modo fácil. Modo fácil. Modo fácil, tá? Onde você consegue simplesmente transformar. Mas enfim, senhores, então simplesmente esses são os passos. Senhores, essas então foram as principais perguntas que eu coletei sobre inscritos, praticantes de NoFap, as maiores dúvidas que todos os praticantes têm, e eu respondi para vocês aqui dentro desse aulão. Sem sombra de dúvidas, vai ser transformador para vocês. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, lembre-se, retenham a energia sexual de vocês, vocês vão estar 10 passos à frente de todas as pessoas. Lembre-se lá que eu coloquei no início da Black Friday, eu vou deixar fixado nos comentários aí, adquira porque ela vai ficar só até o final do ano e é a grande oportunidade de você ter os 10 livros meus contendo toda a minha experiência. Crispim, já tenho 2, 3, 4 livros, mesmo assim ainda compensa. No valor de R$65, se você fosse pagar um livro no valor normal, seria apenas 3 livros. Você vai estar tendo acesso a 10 livros, que antigamente custaria, se fosse pegar o valor normal, R$200, você vai pagar 65, então compensa. Clica aí embaixo e eu conto com vocês até o final. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, comente aí embaixo, eu estou retendo, e eu vou saber que você está retendo sua energia sexual, retendo a semente dos deuses, a maior força que você pode ter dentro de você. Senhores, eu fico por aqui, guarde a sua semente e até o nosso próximo episódio.